Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou concluir a implementação dos métodos do controlador Products Controller da nossa aplicação VShop Web, que vai consumir o microserviço Product API. Na semana anterior, nós concluímos a criação dos serviços para produtos Product Service e iniciamos a criação do controlador Products Controller, a nossa aplicação VShop Web, que vai consumir aqui o nosso microserviço Product API. Então, hoje nós vamos implementar os métodos restantes, o Update Product e o Delete Product. Vamos começar com o método Update Product. O método Action Update Product ele vai apresentar a página para atualizar os dados de um produto. Assim nós vamos ter um método Action HTTP-GET que vai precisar obter o produto pelo ID, olha, eu dou um Find Product by ID, localizo o produto usando o meu serviço. Aqui eu vou acessar o meu microserviço e vou apresentar esse produto aqui numa view, caso ele seja encontrado. Aqui eu estou novamente usando o recurso para carregar uma view bag com a lista de categorias para mim exibir aqui na view de atualização. Então, após realizar as alterações e clicar aqui no botão Save, nós iremos acionar o método Action HTTP Post. O formulário vai ser postado com os dados alterados e via HTTP Post nós iremos submeter os dados do produto. Então, eu vou receber os dados, vou validar o modelo. Se tudo estiver ok, eu vou usar o meu serviço e vou consumir lá o meu microserviço e vou atualizar o produto. Se isso foi feito com sucesso, então eu vou retornar para a minha página onde eu exibo todos os produtos, a View Index. Caso contrário, eu retorno para a página de produtos indicando o erro. Então, basicamente, é assim que funciona. Naturalmente, aqui eu vou ter que criar os métodos Action HTTP-GET, como eu estou mostrando aqui, o Post e a View. A View vai ser a View Update Product. Então, eu vou abrir aqui o meu projeto no Visual Studio 2022, aqui é o meu projeto Web, aqui na pasta Controllers, né? Vou abrir aqui o controlador Products Controller e vou definir aqui, o HTTP-GET, que vai apresentar a página com os dados do produto, né? Eu vou copiar e colar. Então eu passo um ID e uso o método Find Product by ID do meu serviço, que vai acionar a minha API, Product API. E aqui eu exibo a view com o produto localizado. Feito isso, após as alterações, eu vou definir o HTTP Post. Olha, o formulário é postado com os dados aqui na view que eu vou criar a seguir e eu vou passar os dados do meu produto. Vou validar se o modelo está ok e dou um Update Product e retorno aqui para a View Index. Então aqui eu vou clicar a View Update Product, que é a view que ele vai usar para apresentar os produtos para o usuário. Então eu vou clicar com o botão direito, Add View, vou selecionar Razor View Empty e vou informar o nome aqui, Update Product, para essa view. Vou clicar aqui em Add, ele vai me criar a view. Então essa view é uma view fortemente tipada, então eu inicio definindo a diretiva Model e definindo que eu vou trabalhar aqui com o tipo Product View Model, que representa o meu produto. A seguir eu vou colocar um cabeçalho Update Product, vou definir aqui um form, onde após o usuário atualizar os dados, ele vai ser submetido para um método Action Update Product. A seguir eu vou copiar e colar o código do formulário, que é um código Razor e HTML. Então tá aqui o código do formulário, olha. É um formulário simples. Aqui eu estou definindo aqui o ASP Validation Summary, que é um resumo das validações. Eu estou passando aqui oculto o ID do produto. Quando eu submeter esse form, eu tenho que passar o ID do produto que eu estou selecionando, Então aqui eu estou trabalhando com um produto. E aqui eu estou exibindo, o nome do produto, a descrição. Aqui eu fiz alguns ajustes para exibir, ao invés de um input, um text area, porque a descrição tem mais dados. A imagem, eu estou usando aqui uma tag img src e estou exibindo aqui as imagens que eu estou obtendo aqui da pasta www.root. Eu criei uma pasta images aqui, com algumas imagens que eu vou colocar e eu vou usar aqui. Depois eu vou exibir aqui o preço, o estoque,
Então, ó, note que aqui eu estou usando um div row e estou agrupando o preço e o estoque na mesma linha, para ficar um layout mais agradável, né? Então eu já tenho definidos aqui no meu controlador o método action que vai apresentar o formulário, o que vai tratar o post do formulário com os dados, e eu já tenho a minha view pronta aqui. Então eu já poderia testar. Só que eu vou mostrar uma alteração que eu precisei fazer na API. Eu vou mostrar aqui o código do método put do controlador Products Controller, lá da minha API, VShop Product API. O código da implementação original, ele recebia o ID do produto e os dados do produto que eu estava alterando. Então eu alterei e removi o parâmetro ID. Então esse código onde eu estou tratando o ID do produto foi removido. Então eu vou ajustar esse código aqui no meu projeto VShop Product API, no controlador Products Controller, aqui no método put, ó, onde eu passo o ID do produto e os dados do produto. Eu vou fazer assim, ó, eu não vou usar o ID, não vou passar o ID do produto, eu vou passar somente os dados do produto que eu estou alterando. Então, esse código onde eu estou tratando o ID, eu não vou utilizar mais. Então, eu vou receber o produto, verificar se os dados são válidos. Se não forem válidos, eu vou dar um bad request, caso contrário, eu vou atualizar o produto. Então foi uma alteração que eu resolvi fazer aqui para simplificar a nossa alteração. Então agora eu vou fechar tudo aqui e vou executar o nosso projeto. Então agora eu tenho a implementação para atualizar produtos e já fiz o ajuste no meu microserviço. Então ó, eu vou acessar aqui Products, ele me apresenta a lista de produtos, vou pegar o primeiro produto aqui, vou clicar no ícone para editar. Ó, ele me apresenta o formulário HTTP GET. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos acompanhar esse procedimento. Vamos vir aqui em Products Controller, ó. Então eu vou colocar um breakpoint aqui quando eu postar o formulário. Então ó, eu estou aqui no GET, no HTTP GET apresentando o formulário. Quando eu postar, eu vou verificar aqui, vou vir aqui em Product Service e vou colocar aqui na minha API, ó, VShop Product API, Products Controller. Quando ele receber aqui no put, vou colocar aqui, ó, verificar se eu estou recebendo os dados do produto e se eu estou fazendo alteração. Então vamos lá, retornar aqui, né? Então eu vou alterar aqui, ó, caderno para caderno espiral. Vou colocar aqui também pequeno, vou alterar o preço também e o estoque também. Estou alterando os dados do produto. Então olha, vou clicar no botão Save, ó, ele vai me postar o formulário com os dados do produto. Olha, eu estou recebendo os dados, tá vendo? Ó, caderno espiral pequeno, caderno espiral, ó, o preço alterado, o estoque 5. Então eu vou pressionar F11, ó. Ele vai verificar, é válido, os meus dados são válidos, então ele vai acionar aqui o meu método do meu serviço Update Product. Então ó, ele vai chamar aqui a minha API, ó. Pronto, eu estou aqui na minha API, ó. Recebi os produtos, olha. Tá aqui os dados do produto, então aqui eu estou na API. Então eu vou verificar se ele é nulo, não é nulo, né? E ele vai atualizar usando aqui o Update Product. E vai retornar aqui o meu produto. Ó, ele bateu lá no repositório, Product, DTO, olha lá os dados, caderno espiral pequeno, caderno espiral. Vou clicar aqui, ele retorna um produto atualizado, ó, os dados do produto atualizado e apresenta aqui, ó, caderno espiral pequeno, o preço 9,55. Então, ó, a implementação da atualização está ok. Então, vamos continuar e agora nós vamos implementar o método Delete Product, que vai deletar um produto pelo seu ID. Então, da mesma forma que eu vou ter um HTTP GET que vai me apresentar um formulário com os dados do produto selecionado. Então, eu dou um find product by ID, localizo o produto e exibo aqui no formulário. E aqui eu vou solicitar a confirmação do usuário, aqui no botão Delete. E aqui acontece uma particularidade. Quando o usuário postar o formulário clicando em Delete, eu vou acionar o método HTTP Post. Acontece que os dois métodos aqui, ó, teriam que ter o mesmo nome, Delete Product, Delete Product. Como eu vou precisar do ID para excluir o produto, eles teriam a mesma assinatura e eu não posso ter dois métodos com a mesma assinatura. Então eu tive que alterar o nome do método action aqui para Delete Confirm. Só que eu preciso acionar no post do formulário o método action delete product.
Então, para fazer isso, eu estou usando o atributo ActionName. O que faz esse ActionName aqui? O ActionName vai definir o nome da action como deleteProduct. E com isso, o mecanismo de roteamento vai usar esse nome em vez do nome do método, quando eu postar o formulário. Então é por isso que eu tenho que usar um ActionName aqui. Porque os dois métodos aqui estão usando a mesma assinatura. Eu estou usando o ID aqui para localizar o produto e para excluir o produto, ó, eu estou usando o ID onde eu vou dar um delete product by ID. Então eles teriam a mesma assinatura. Então, para contornar esse problema, eu uso um nome diferente aqui e uma action name aqui, porque eu preciso acionar action com o nome delete product. Naturalmente, eu vou ter que criar a view delete product, né, para exibir os dados do formulário. Então, eu vou ter que criar os dois métodos action delete product, o get, o post, e vou ter que criar a view delete product. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto. Então deixa eu fechar tudo aqui, ó. Deixa eu tirar os breakpoints, né? Fechar aqui as tabs. Então vamos retornar aqui para o projeto web, o controlador. Vamos ao final, ó. Implementamos o update e agora eu vou iniciar com o delete. Primeiro o get e depois o post. No get, método action delete product, passa o ID e retorna um product view model, usando o método find product by ID na view, que eu vou criar a seguir. E quando eu postar, eu vou usar o post. Então aqui, como eu já expliquei, eu não posso ter um método delete product aqui, ó, que seriam assinaturas iguais. Então eu uso o action name, porque como eu vou mostrar a seguir, quando eu criar essa view, eu vou ter que acionar essa action aqui, ó. Então vamos criar essa view, que vai ficar mais claro. Vou selecionar a opção Add View, Razor View Empty. Vou dar o nome para a view de Delete Product. Então eu sempre vou iniciar definindo a diretiva mod, porque eu estou trabalhando com views fortemente tipada e aqui eu estou trabalhando com o tipo Product View Model. Estou definindo aqui um texto e a seguir eu vou copiar os restantes dados do formulário. Então observe que aqui, ó, eu solicito a confirmação, apresento os dados e aqui, ó, eu estou criando um formulário action delete product. Então, quando eu postar esse form aqui, ó, eu vou acionar o método delete product, o método delete product do controlador, quando eu clicar nesse botão delete aqui. Então, por isso que aqui, ó, eu tenho que usar o action name. Então, com isso, eu vou colocar um breakpoint aqui no método HTTP post, vou retornar aqui para a nossa API e vou vir aqui no controlador, deixa eu tirar o breakpoint do put, vou colocar aqui no delete, ó. Então vamos executar e vamos testar o delete aqui. Então eu vou acionar products, vou ver a lista de produtos, vou selecionar um produto aqui, ó. Pegar o último aqui, estojo de madeira, vou clicar aqui no ícone para deletar. Ele vai, ó, me apresentar o formulário, é o get com os dados aqui. Aqui está faltando a imagem, porque eu preciso colocar algumas imagens ali na pasta images do www.root. Então, ó, se eu retornar para a lista, ele retorna, né? Então vamos dar um delete aqui, ó. Ó, ele posta o formulário. Então eu vou localizar esse produto e vou acionar aqui, ó, o meu serviço para deletar o produto. Ó, ele foi em Delete Product by ID, tá aqui na minha API, ó, no delete, ele localizou os produtos, tá vendo? Ó, estojo de madeira, então aqui vai ser diferente de null, eu posso continuar, ele vai verificar, ó, é true, e aí ele retorna para a página index, exibindo os produtos, só que agora eu não tenho mais o estojo de madeira. Então com isso a nossa implementação aqui, ó, do delete também está funcionando. E agora, dessa forma eu posso criar, atualizar e excluir informações aqui de produtos. E eu fazendo isso estou consumindo a minha Product API, que é o meu microserviço. Então com isso nós concluímos aqui a implementação do nosso controlador. E assim nós estamos realizando as operações CRUD, consumindo o microserviço Product API. Só que aqui nós temos um problema de segurança aqui no nosso microserviço. Atualmente, nós não nos preocupamos com segurança. E nesse momento aqui o nosso microserviço ele está aberto e ele vai poder ser acessado por qualquer usuário anônimo. Então, nós não podemos deixar isso como está. E para isso, nós vamos implementar nas próximas aulas a segurança dos nossos microserviços. Então, uma das coisas que você precisa pensar ao desenvolver uma arquitetura de microserviço é fazer a autenticação do usuário em todo o sistema, quando ele estiver tentando executar uma ação. E existem diversas abordagens que nós podemos usar para proteger as nossas API, como por exemplo, Credential Sharing,
que não é mais utilizada, né? Pelo menos não deveria ser, cookies, JWT, API Keys, OAuth 2. Então essas estratégias elas podem ser válidas ou não dependendo do cenário e do tipo de aplicação que nós estamos utilizando. Atualmente o protocolo mais seguro para a proteção de APIs é o OAuth 2. Então antes da gente entrar na parte prática da implementação da segurança, nós precisamos entender conceitos importantes relacionados ao protocolo OAuth, ao protocolo OpenID Connect e ao Identity Server. Eu vou fazer isso de uma forma bem resumida e objetiva. Então vamos iniciar com o protocolo OAuth 2. O protocolo OAuth 2 é um protocolo aberto de autorização que permite que uma aplicação se autentique em outra. Você com certeza já fez o login em algum site usando a sua conta no Facebook ou Google. Você fez isso para evitar todo o processo de cadastro envolvido em criar uma nova conta no site. Nesse cenário, você está dando autorização a uma outra aplicação para usar os recursos. E aí o protocolo OAuth 2 está atuando. Então o protocolo OAuth 2 permite que aplicativos web, mobile, desktop obtenham acesso limitado às informações de usuários através do protocolo HTTP. E ele é usado em diversos tipos de autenticação, como telas de login e na autenticação de APIs. Como exemplo, nós temos que o OAuth 2 ele utiliza o token de acesso e a aplicação cliente usa esse token para acessar os endpoints de uma API. Então, o protocolo OAuth ele atua em cima de 4 papéis, onde cada um deles tem uma missão própria na autenticação do protocolo. Vamos ver de forma resumida cada um desses papéis. Nós temos o Resource Owner, que é a pessoa ou entidade que concede o acesso aos seus dados, ou seja, é o dono do recurso. Nós temos o Client, que é a aplicação que interage com o Resource Owner, e aqui nós temos o cliente atuando em 2 modalidades. O cliente confidencial, que é capaz de manter a confidencialidade das credenciais, e o cliente público, que não é capaz de fazer isso. Temos também o Resource Server, que é a API que está exposta na internet via protocolo HTTP e precisa de proteção dos dados. Então, para conseguir acesso ao seu conteúdo, é necessário um token que é emitido pelo Authorization Server, que é o outro papel do OAuth 2. O Authorization Server ele é responsável por autenticar o usuário e emitir os tokens de acesso. Ele possui as informações do Resource Owner, ou seja, o usuário. Ele autentica e interage com o usuário após a identificação do cliente. Então, através do relacionamento entre essas entidades, é que o OAuth 2 protege a nossa aplicação. Então vamos ver um fluxo padrão do protocolo OAuth 2 em ação. Aqui eu estou simplificando bastante, né, o relacionamento entre os papéis envolvidos que eu acabei de apresentar. Então, o cliente, inicialmente, ele pede autorização ao dono do recurso para acessar os seus recursos. Caso o dono do recurso tenha autorizado o acesso, o cliente recebe uma garantia de autorização. Essa credencial representa a autorização concedida, então, pelo Resource Owner. Então, o cliente pede um token de acesso ao Authorization Server, enviando essa garantia de autorização. Se o cliente foi autorizado com sucesso e essa garantia de autorização é válida, o servidor de autenticação, o Authorization Server aqui, vai gerar um token de acesso e envia para o cliente. Então, a seguir o cliente, ele pede um recurso protegido pelo servidor de recursos, né? Resource Server, e se autentica com o token de acesso. Se o token de acesso for válido, o servidor de recursos, o Resource Server, responde à requisição do cliente, servindo o recurso solicitado, permitindo agora que o usuário tenha acesso ao serviço. Então, esse seria um fluxo simplificado padrão do OAuth 2. Então, agora vamos ver o conceito do OpenID Connect, ou OIDC. O OpenID Connect permite executar o logon único dos usuários e apresenta o conceito do Token ID, ou ID Token, um token de segurança que permite verificar a identidade do usuário e obter informações básicas sobre o usuário. Então, o OpenID Connect ele é uma camada de identidade simples sobre o protocolo OAuth, olha.
e ele vai complementar os fluxos de autenticação OAuth existentes e vai fornecer informações sobre os usuários aos clientes de uma maneira bem descrita. Então, o OpenID Connect é uma forma padronizada de implementar o OAuth e compartilhar informações sobre usuários autenticados. Através do OpenID Connect, uma aplicação pode receber um Identity Token, além de um Access Token, e usar esse Identity Token para fazer o login. Então, o OpenID Connect, ele complementa o OAuth 2, ele trata da autenticação, enquanto que o OAuth 2 trata da autorização. E agora vamos ver o Identity Server. O Identity Server, ele é um framework que implementa o OpenID Connect e o OAuth 2 e que nós podemos usar com a ASP.NET Core. A ideia principal ao usar o Identity Service é centralizar o provedor de autenticação. Então vamos supor que você tenha 3 APIs ou microserviços que precisam de segurança da autenticação. Nesse cenário, você não vai precisar ter que definir a lógica de autenticação em cada API, em cada microserviço. Ao invés disso, basta você usar o Identity Service, que você consegue centralizar o controle de acesso para que cada API ou microserviço seja protegida pelo Identity Service de forma centralizada. Então, com o Identity Service, nós podemos fornecer autenticação e controle de acesso para as nossas aplicações web APIs ou web a partir de um único ponto entre aplicativos com base no usuário. E aqui no nosso exemplo nós vamos usar o Duend Identity Service, que implementa o OpenID Connect e o OAuth 2 e que permite proteger os recursos, autenticar os usuários usando um repositório de contas local ou por meio de um provedor de identidade externo, fornece gerenciamento de sessão e logon único, vai gerenciar e autenticar os clientes, emitir tokens de identidade e token de acesso para os clientes e validar esses tokens. Assim, de forma geral, o Identity Service ele oferece controle de acesso para as nossas APIs. Esse é o quesito mais importante aqui que nós vamos nos basear para usar o Identity Service aqui no nosso projeto. Então, na figura a seguir, que foi obtida da documentação do Duend Identity Service, nós temos um fluxo básico de atuação do Identity Service aqui. Então, o usuário ele vai poder usar aqui um smartphone, um tablet, um PC, um mobile, uma aplicação web, um desktop, uma single page application. Quando ele tentar acessar um recurso protegido e restrito, ele vai ser direcionado para o Identity Service pela aplicação client. Aí ele vai se autenticar, vai receber o token de acesso e será redirecionado. Assim ele vai poder usar o token de acesso para acessar a API, enviando o token em cada request. Então, de forma bem resumida, esse é o fluxo de atuação do Duend Identity Service que nós vamos usar. E para concluir, nós temos aqui na figura uma esquematização de como vai funcionar aqui no nosso projeto, e eu vou apresentar agora algumas terminologias que o Identity Service usa, como por exemplo, aplicativos client. São aplicativos que desejam acessar fontes de dados seguras, como as nossas web APIs. Então, um cliente ele tem que ser primeiro registrado no Identity Service antes que ele possa solicitar os tokens, né? Outra terminologia usada são resources, ou os recursos, que são os dados que nós queremos que sejam protegidos pelo Identity Service. Uma outra terminologia é o Identity Service, que é o provedor, né, OpenID Connect, sobre o protocolo OAuth 2. É ele que vai fornecer os tokens de segurança para os aplicativos client. Aí eu tenho o Identity Token, que representa o resultado do processo da autenticação, e eu tenho o token de acesso, que vai fornecer acesso à nossa API. Então o token de acesso ele contém informações do cliente e do usuário, e a API vai usar essas informações para autorizar e permitir o acesso aos dados. Então a palavra final aqui sobre o Identity Server é sobre a licença do Duend Identity Service. Então em outubro de 2020, o Identity Server 4
passou a ter uma licença RPL, ou seja, Reciprocal Public License, e passou a se chamar Duende Identity Service. Com essa licença, é possível utilizar gratuitamente em ambientes de desenvolvimento, testes e projetos open source. No entanto, para ambiente de produção é necessário uma licença para operar, e essa licença tem um custo. Então, atualmente, o Duende Identity Service ele não é open source para a produção. Então eu recomendo que você consulte a documentação do Duende Identity Service quanto à precificação. Então na próxima semana nós vamos iniciar a utilização aqui do Duende Identity Service para implementar a segurança. Se você quiser ter uma noção de como usar o Identity Server, eu sugiro aqui que você possa consultar aqui o meu artigo sobre o assunto, que é uma apresentação a nível bem básica de como o Identity Server pode ser utilizado. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.